Oi, gente, bora lá, continuando então. Mais uma página da apostila, aliás, do caderno de atividades, página 9. Ruth Rocha, uma vida de escrita dedicada às crianças. Uma das mais conhecidas e produtivas escritoras de literatura infanto-juvenil, a paulista dispensa apresentações, imortalizada por obras como Marcelo, Marmelo, Martelo, Bom Dia, Todas as Cores, Terezinha e Gabriela, Histórias Malcriadas, O Reizinho Mandão, As Coisas que a Gente Fala, entre tantos outros títulos. Ruth Rocha já formou várias gerações, despertando a curiosidade, a imaginação do amor pela leitura. Então, leia a seguir nossa conversa com esta importante autora. Plataforma do letramento. Como foi sua formação leitura? Que obras e autores marcaram seu percurso de formação? Aí ela responde: desde pequena na minha casa havia contação de histórias. Minha mãe, meu pai e meu avô eram contadores de histórias. Assim, quando eu aprendi a ler, já comecei a ler tudo o que eu encontrava. Monteiro Lobato, Menotti Delpitia, Olavo Bilac e muitos outros foram meus companheiros durante toda a infância. Mais tarde comecei a ler livros para adultos e nunca mais parei. O que a motiva a escrever para crianças? Olha lá, eles perguntaram. Aí ela responde: eu já tinha 38 anos quando comecei a escrever para crianças. Tive então uma oportunidade de escrever e publicar. A partir da primeira história que eu escrevi, tive um impulso irresistível de continuar. Simplesmente não tive outro caminho. Aí a revista pergunta de novo. O Brasil tem como um dos grandes desafios a democratização do acesso à cultura letrada. Entre esses desafios está a tarefa educativa de formar leitores. Que dicas a senhora dá a educadores que se dedicam a essa tarefa? Ela responde: creio que as melhores maneiras de incentivar a leitura sejam expor as crianças aos livros, dar exemplo dentro de casa e na escola, oferecer às crianças bons livros adequados à idade do leitor. Para isso é necessário que pais, professores e bibliotecários leiam antes as obras para não dar às crianças livros entediantes, impróprios para a sua idade e com assuntos desinteressantes. Questão 13. Ruth Rocha é uma das maiores escritoras de literatura infanto-juvenil do Brasil. Que obras da autora ficaram mais conhecidas pelo público? Então, quais são as obras mais conhecidas pelo público? Ela até fala no trechinho, bem no começo. Então, é só anotar aí. 14. A autora diz que, desde pequena, os familiares liam para ela. Quem mais a incentivou a ler e com que obras ele teve contato desde criança? Só colocar aqui também. Então, quem eram os contadores e o que eles costumavam ler? 15. Que dicas Ruth Rocha dá aos educadores dedicados a formar leitores? O que ela disse sobre isso? Como que a gente faz para desde pequenos, se tornar leitores? Está escrito também. Leia a oração retirada do primeiro parágrafo do texto e responda as questões a seguir. Uma das mais conhecidas e produtivas escritoras de literatura infanto-juvenil, a paulista dispensa apresentações. Então, qual a classificação dos termos destacados? O que é isso aí, esses termos destacados? Conhecidas e produtivas. São tipos de quê? Esse conhecidas, produtivas, são tipos de quê? Verbo, substantivo, adjetivo, pronome, advérbio, o que é isso? Só escrever aqui. B. A que palavras esses termos estão relacionados? Então, o termo conhecidos está relacionado ao quê? E produtiva está se referindo ao que ou a quem? Só explicar aqui. Na B. C. É correto afirmar que os termos conhecidas e produtivas concordam em, olha lá, e número com o substantivo. Então, concorda em quê? O que vai aqui? Concorda em e número com o substantivo. É só uma palavrinha, bem fácil. D de dado. O termo paulista, nesse caso, é um substantivo, mas em algumas orações pode desempenhar a função de. Então, nesse caso aqui, ele é um substantivo, mas poderia ser o quê? Se transformar em quê? Só colocar aqui. 17.
No trecho a seguir, altere os adjetivos destacados de modo que o sentido do texto mude completamente. Faça os ajustes necessários. Então, você vai colocar o quê? Você vai alterar os adjetivos. Os adjetivos são essas partes que estão aqui, ó, em negrito. Então, a gente vai colocar outra coisa que mude totalmente o sentido. Então, é só reescrever esse trecho aqui nessas duas linhas, mudando os adjetivos. Vamos lá, 18. De acordo com o que você estudou sobre adjetivos, assinale a ou as alternativas corretas. Então, aqui tem mais de uma, gente. Qual que você vai marcar? Tem mais de uma. Qual que está correta? Marca para mim. Então, de acordo com o que você estudou sobre adjetivos. Adjetivos é o que qualifica o substantivo, dando qualidade, defeito, estado ou condição. Então, assinale as alternativas corretas. Então, marca para mim qual que é correto, se tratando do adjetivo. 19. Explique a diferença de sentido entre os pares de orações. Então, A. Crianças pequenas gostam de livros coloridos. Crianças gostam de livros coloridos. Só explicar a diferença das duas frases. B. Os jovens leem livros impressos e digitais. Os jovens do subúrbio leem livros impressos e digitais. Qual a diferença das duas? Só explicar. E 20. Em qual das orações a seguir o adjetivo não tem função descritiva? Justifique sua resposta. Então, em qual dessas orações ele não tem função descritiva, ele não está descrevendo? Você vai escolher a alternativa e vai explicar aqui embaixo o porquê que ele não está descrevendo, tá? Então, por enquanto só isso, a gente continua na próxima aula com o próximo vídeo, tá bom? Então, tchau, gente, até a próxima. Tchau, tchau.